Ah, Olá, querida, como vai? Seja tá muito, bem-vinda. tá muito baixo o som. Não, tá ótimo. Vamos testar aqui, ver se todos estão nos ouvindo. Ih, gente, fiz alguma coisa aqui. Não tem problema. Ajusta que dá tempo. Vou só ajustar aqui. Isso. Hum, Deixa eu chegar um pouquinho para trás, senão vocês é. não me veem direito. Isso. Olá, querida, minha amiga, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com você. Márcia, Valéria, Mas ficou muito em olá. cima, né? Tá dando para me ver direitinho, pessoal? Tá ótimo. Aqui tá tudo Para mim, jóia. tá? Para mim é um som meio baixo. É, se ajusta aí um pouquinho que dá tempo. O som aqui tá ótimo. Então tá ótimo. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, poder conversar com essa minha querida Silvia, onde a gente troca bastante, né, Silvia? A gente está É aí verdade. sempre em constante, né, troca. E assim, eu quero que esse momento Vi- seja um momento bem prazeroso para todos, que possamos tirar todas as dúvidas, né, o que tiver no nosso alcance, né, porque a gente, como eu sempre falo, a gente não sabe de tudo, né, a gente está sempre aprendendo, mas é um prazer enorme estar aqui, poder trocar, fazer essa troca, esse bate-papo. Não vamos deixar tirar essa questão de formalidade, né? Vamos ser um bate-papo aqui bem prazeroso para que Sim, todos possam aprender, né? Então, assim, eu estou muito feliz e isso aqui eu vibro. Eu fico muito feliz por esses encontros, porque a gente sabe da necessidade que todos os pais, né, a sociedade precisa entender sobre o autismo. Então, assim, é um prazer, Silva, estar aqui. eu é que agradeço, Márcia. Entraram mais alguns amigos, alguns Ah, pais boa que são super tarde. queridos, que eu já acompanho, alguns pequenos. Então, o Vitor, que é o pai do João, a Cristina, Iones, agradecer o carinho de todos que realmente nos apoiam e apoiaram também a trajetória, né? Hoje a gente está aqui, para mim é um prazer também, Márcia, estar com você, sabe? Poder compartilhar com as pessoas um pouco da sua história de vida, né? O que nós, na Uhum. verdade, passamos e as dificuldades que nós enfrentamos e também todo o processo de superação, porque as dificuldades elas existem, mas o importante é nós focarmos na superação, né? Nos caminhos, nos facilitadores, né? Para que a gente possa dar o melhor para as nossas crianças e o que tudo isso contribuiu para a nossa carreira profissional também, que fez parte de todo esse processo, a construção do amor pelas crianças, né? A Uhum. luta, a batalha das outras famílias também, né? Dentro das dificuldades. Então, eu acho que esse é o nosso maior propósito de hoje, estarmos Verdade. aqui. É levar esperança, é compartilhar com os papais e as mamães as possibilidades, as potencialidades da criança, dos Verdade. seus filhos, e levar Saber que é sorrisos. possível, né? Saber que Exatamente. é possível, né? Que não é um caminho que não tem volta, ou então um caminho que, assim, no início, né, tudo é muito complicado, tudo é muito, a gente se assusta, mas saber que existe um caminho, existe sim possibilidades, e o que eu falo muito, né, é que as crianças possuem potencial. Elas são dotadas de potencial e a gente precisa acreditar nisso e Sim, investir nisso. Então, assim, sim. você vai continuar, porque eu já Sim, começo a contar essa história. sim. Hoje o que a gente pode estar trazendo aqui, que eu acho interessante, porque não teve nada combinado, foi tudo muito Uhum. espontâneo esse bate-papo. Então, a gente pode começar a falar um pouco sobre o processo diagnóstico. Eu acho que é muito bacana a gente trocar isso, falar um pouco para os pais, por quê? O processo diagnóstico, ele já começa, no meu ponto de vista, é uma tríade, né?
Então, assim, os sinais acontecem de alerta, né? Começam a aparecer. Ou a família, ela percebe algo, mas não tem ainda total conhecimento, porque muitas das vezes, na maioria, ainda não tem o contato com o autismo. Sim. Então, ou a família, ela percebe, o pediatra, na verdade, em primeiro lugar, eu sempre digo que é o pediatra, o olhar crítico, o olhar refinado, ele vem através do pediatra, geralmente, aí depois essa troca da família com o pediatra, dependendo das, né, do que ele vai mensurar ali, ele já vai te direcionar, ou na escola. Muitas também das vezes a escola sinaliza, né? Então, é o que eu costumo dizer. Dentro do processo, essa tríade ela é super importante na vida das crianças, porque é ali que tudo começa. E aí, quando a gente trouxe esse tema, né, da avaliação para intervenção, eu costumo dizer que o processo de intervenção não dá para ser feito sem uma avaliação, porque é através da avaliação que você costuma a mensurar, através de coleta de dados, a aquisição, na verdade, as habilidades que a criança possui. Porque é dali que você vai começar a fazer um rastreio. Opa, como é que está a vida dessa criança? Então, você, através da avaliação, a gente tira uma foto, uma fotografia real de como está o desenvolvimento desse pequeno. E é ali que tudo começa, né? Então, as investigações, elas já começam aí. E só abrindo um parênteses, que eu acho muito importante, é uma pergunta muito frequente, comum dos pais, né? Silvia, meu filho não fala. E como é que você vai avaliá-lo? Sim, porque nós temos vários aspectos de avaliação. Nós avaliamos a área da linguagem, mas para chegar à área da linguagem, existem outros pré-requisitos básicos que são Com super certeza. importantes. Então, meu filho não fala. Ok, seu filho não fala. Mas existem antecedentes. Então, ele precisa primeiro, antes da fala, ele precisa olhar, ele precisa se concentrar, ele precisa... A comunicação, ela não é só verbal. Ela precisa ser expressiva e receptiva. Então, a gente tem vários fatores que a gente vai mensurando e coletando a frequência através de uma avaliação, né? Então, por exemplo, se eu chamo a criança e ela não me olha, e eu tenho pais que dizem assim, poxa, Silvia, de vez em ela olha quando quer, mas isso existe uma frequência, onde ali a gente vai mensurando. Poxa, se ela olha 70% das vezes, a gente pode através de um estímulo. Será que essa criança está sendo bem estimulada em casa? Será que ela está sendo, de repente, ela tem um baixo repertório por conta do contexto social? Isso tudo a gente já está ali analisando, conversando com os pais, olhando a criança. Ela, através do brincar, na expressão livre, direcionado, de forma terapêutica, intencionalmente. Se ela necessita de suporte ou não, se esse suporte seguindo uma hierarquia, se ele é um suporte total, gestual ou verbal. Então, a gente vai mensurando e coletando esses detalhes, né? Para quê? Para que ela já vá para a intervenção com um plano direcionado. Então, assim, é uma complexidade, né, Márcia? A gente sabe disso, porque a gente sabe. E você falando essa questão do diagnóstico, né? E assim, como é que acontece esse diagnóstico, por exemplo, como foi com o Matheus, né? O meu filho, que está agora com 1 ano, vai fazer 2 anos mês que vem. Esse diagnóstico, muitas das vezes, como você falou, ou é a escola, ou é o pediatra, ou é a própria família. Aqui no meu caso, foi a própria família, porque eu já sou da área da educação especial, tenho esse olhar clínico, então
assim, mesmo sendo professora de sala de recurso, eu tenho muitas vivências com crianças autistas, e aí eu comecei a perceber, peraí, eu realmente, os sinais, né, eles vão sendo gradativos. E a fala realmente assim, na verdade, já vem outras questões, né? Isso, já vem outras questões acontecendo e a gente meio que não percebe. Por quê? Mateus não apontava, tinha aquela questão do gestual, dar tchau, mandar beijo, isso não acontecia, essa interação. A visão compartilhada, né, a atenção compartilhada também não ocorria. Principalmente, assim, meu marido fala que a gente tem 2 filhos. Então, querendo ou não, a gente acaba comparando o desenvolvimento. Poxa, o meu primeiro filho, com essa idade, com esses meses, já fazia certas questões. E meu marido sempre falava, eu não consigo interagir com ele. Ele não interage comigo. Com a mãe é mais fácil, né? Porque a gente tem aquele elo, né? Da questão da amamentação, aquela coisa. Mas o meu marido percebia, não, ele não está interagindo comigo. Mas mesmo assim foi passando. E aí, com 1 ano e 6 meses, que eu falei, não veio a fala. E aí a gente espera, a gente fica naquela expectativa da fala, mais do balbuciar, né? Da fala em si. Mas a gente esquece de observar as outras questões que são realmente pré-requisitos, né? E assim, esses pré-requisitos, eles são fundamentais para a gente estar observando o desenvolvimento da criança. Porque essa é uma fala também que eu sempre recebo. Márcia, meu filho não fala, ele é autista? Ainda tem a outra questão, que a gente não pode dizer que a criança é autista somente pela fala. Que existem outras questões, né? Que envolvem a fala. Então, características, assim, né? É uma junção de características. É uma junção. Isso aí. Então, assim, mas a família, ela realmente, ela dá, assim, aquele primeiro alerta com a fala, né? E isso aconteceu comigo, apesar de ser professora da sala de recursos, eu já tinha observado que ele rodava objetos, tinham certos sinais, mas assim, quando ainda foi tudo no meio da pandemia, né, ainda tem essa questão, que aí também dificultou a interação das crianças, né? Eu fiquei muito com meu filho dentro de casa, então isso é uma questão também. Hoje em dia, pesquisas já estão sendo feitas em relação a isso, que os bebês perderam essa questão da interação, né? Devido a ter que ficar em casa. Eu costumo dizer que a pandemia, ela refletiu, né, de forma agressiva, abrupta, no processo de desenvolvimento das crianças. Não tem como falarmos diferente. Natural, não. As crianças, uma vez que são ofertadas a escola, família, amigos, abraço, carinho dos avós, imagina, você, até por uma questão de poupar mesmo, você deixar um neto sem abraçar ou ter que ver o avô ou a avó através de videoconferência, é muito difícil, não é fácil para ambas as partes. Então, isso refletiu de forma negativa, porque mexeu muito com o emocional das crianças. E principalmente os pequenininhos. Ah, Silvia, isso pode impactar na fala? Claro que pode. Então se confunde. Né? E a gente precisa ter esse olhar realmente atento. E você falando um pouco do teu pequenininho, é legal você também trazer para a gente, porque cada um tem uma experiência diferente. Como é que foi a sua experiência com o pediatra? Quando você trocou, Márcia, com o pediatra, fala um pouco para a gente como é que foi isso com ele. Então, essa parte é a parte triste da história. Porque, infelizmente, o pediatra me falou, não, Márcia, mãe, você está vendo demais, sabe? Você está... isso não é nada, isso... Porque com 1 ano, a gente fica naquela brincadeira, né? Vai falar papai, vai falar mamãe. E com 7 meses para 8 meses, ele começou o mamamamamá, papapapapá, só que ele retraiu, parou. Sabe? Ele regrediu. Então, ele teve um retrocesso, né, nesse sentido. Teve um retrocesso. Então, ele vinha, eu
fiz vídeo dele, mamamamamá, papapá, e aí ficava naquela brincadeira. Vai falar Ele papai, vai falar mamãe. balbuciava. Balbuciava. E deu 9 meses, deu um ano, nada. Aí eu fui, né, continuei indo na... Eu sempre, né, levei ao pediatra e falei, doutor, ele não está balbuciando, né? E expliquei isso tudo para ele. Não, você está muito apressada, né, que ele quis dizer. E eu expliquei, aí ele quis me questionar no sentido de, mas você tem feito o quê? Porque ele achou que eu seria aquela mãe que dá tudo na mão da criança, porque tem essas questões também do estímulo, que se você não estimular o seu filho, né, a falar, que a criança quer um biscoito, ele apontou, tu já dá na mão dele, realmente não vai ingressar nessa questão, mas eu sempre fiz isso, só que a questão dele vinha anterior, ele não apontava, ele não teve, pedia. na verdade, uma regressão, o que chamam de autismo regressivo. Em Entendeu? determinadas habilidades, a criança pode acontecer, porque não é uma regra, não existe um Não é. padrão. Cada criança tem a sua singularidade, Sim. as suas peculiaridades. Então, Uhum. existem crianças que estão dentro do espectro e que acabam tendo uma regressão em determinadas áreas. No caso do teu pequenininho, foi a linguagem, porque ele balbuciava, e daí isso foi interrompido. E a gente vai muito além, é muito bacana esse assunto, porque entra na área de neurociência, e aí a gente vai falar isso numa próxima live. Hoje a gente não vai conseguir, porque é muito denso e imersivo. Muito. Mas é bem importante trazer esse tipo de contexto para dividir. Tem a questão da poda neural nessa história, exatamente, né? Então tem a questão da neuroplasticidade, enfim, a gente tem que fazer uma outra live, que é uma outra história bem... Sim, mas é uma que também é né? super importante a gente trazer isso. É bom pontuar. Mas aí o pediatra, nesse sentido, não direcionou para fono, para nenhum especialista, não pediu uma avaliação, um rastreio do desenvolvimento do pequeno. Nada, pelo contrário, ele me questionou, aí eu mostrei para ele, né, que o que eu fazia e ele, o que era o certo, ele, então vamos observar. Só que eu estava no meio da pandemia. E aí eu tinha aquela questão, meu Deus, eu tenho que procurar outro pediatra. E muitos hospitais não estavam atendendo, né? Devido à questão da pandemia, só online. Enfim, eu fui levando. Quando chegou, isso foi em janeiro, dezembro. Quando chegou em fevereiro, eu falei assim, vou buscar uma fono, nem que seja online. E aí comecei a conversar com essa fono e mandava vídeo, isso tudo por conta própria. E aí ela, Márcia, realmente ele apresenta alguns sinais, vamos observar, tá. Só que online ela era do sul, então assim, eu falei assim, com um bebezinho fica bem complicado, né? Mas ela me deu várias orientações e a gente eu já comecei a trabalhar com ele dentro de casa. E aí, quando fez 1 ano e 6 meses, eu falei, não, agora eu vou para o neuropediatra. Aí eu já pulei direto para o neuropediatra, entendeu? E aí essa neuropediatra maravilhosa me deu todos os passos, já falou, não, vamos começar a intervenção, porque aí entra uma outra questão de acreditar, né? Porque, infelizmente, a gente ainda encontra muitos profissionais que, infelizmente, falta conhecimento e aí fala, não, vai dar uma hora, aquelas famosas frases, né? Uma hora a criança dá um clique. Ou então, cada criança tem o seu tempo. E a gente sabe que essas frases, elas são, assim, elas não, infelizmente, elas não ajudam, né? E se a gente pode intervir, independente de diagnóstico, por que não? Né? E aí foi dessa forma que aconteceu. Eu fui para a neuropediatra e ela já encaminhou para as terapias. Eu falei, opa, é agora. E nisso tudo eu comecei a estudar, né? Mergulhar nos livros, nas formações. Porque não tem jeito. É assim, a família tem que estar andando junto. E sempre junto. Eu costumo também dizer, pegando um gancho do que você trouxe para nós, embora para você tenha sido um facilitador, porque você já tinha
o teu mais velho. Mas e as Uhum. mamães de primeira viagem? Sim. Como o meu caso, né? Então, assim, eu não era da área da educação, da Uhum. saúde. Então, a minha base era a minha família, né? O olhar, a minha convivência, né? E tudo mais. Então, assim, quando você tem um irmão mais velho, um filho, você acaba, no teu caso, você pode comparar e ir percebendo sinais, né? Agora, eu costumo dizer que as crianças, elas não vêm com manual, né? Não Então, tem. isso também é algo que talvez ser trabalhado, trabalhar esse antecedente, claro, para as mães que estão, as gestantes que estão ali iniciando, através de palestras, seminários, projetos, enfim, para que a gente realmente possa levar esse conhecimento. Ah, mas Silvia, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas pode ser que aconteça. Então, se a mãe, até porque não vem com manual, o Não bebê, tem. olha, tá aqui, você é gestante, isso vai acontecer em cada fase. Embora existam aplicativos hoje em dia, onde você faz todo o acompanhamento da gestação e pós-gestação, que já ajuda pra caramba. Por quê? Por ali você pode acompanhar os marcos do desenvolvimento e você trabalha com prevenção. Se você acompanha todo o desenvolvimento do bebê, da criança, do teu filho ou dos teus alunos, é um facilitador, porque qualquer sinal de alerta ou qualquer sinal de que algo não esteja indo bem, ali você já começa um rastreio e ajustar de forma natural, claro, né? Naturalista sempre. Eu costumo dizer isso. De maneira terapêutica. Por quê? A criança, o ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Então, são três Sim. bases que influenciam e que formam esse ser, que é o biológico, o Uhum. psicológico, que são interligados, e o social, que se a criança ela não tem essa experiência com o social, como é que ela aprende? Será que ela sobreviveria, um bebê sozinho? 1 em 1000, mas é difícil. Então, no É meu difícil. caso, é totalmente diferente, por isso que eu sempre costumo dizer, cada caso é um caso. O pediatra da Valentina, eu sempre agradeço o Dr. João Gaudi. Para mim, ele foi assim um anjo, porque todos diziam para mim, não tem nada, cada criança tem o seu tempo, ela vai falar. É claro que é uma forma de acalentar também, né? A gente nem culpa, né? Porque as Claro. pessoas E querem o bem, né? trocando. Mas Sim, sim, mas é um outro olhar, eu compreendo perfeitamente, agradeço a minha família, porque é o meu alicerce, se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui e não poderia também, talvez, estar ajudando outras famílias, então isso é muito importante, né? A gente pontuar isso. E o pediatra, no meu caso, ele foi um divisor de águas, assim, ele foi maravilhoso, extremamente assertivo, é, todo o processo, esse olhar, ele trocou em cada... Depois de um período, geralmente os pediatras, eles... a consulta ela vai se estendendo, né? Então a princípio você vê de mês em mês, então ele pediu para que eu levasse, não fez o processo de extensão, acompanhou quando você bem, né? acompanhou bem de perto. Então isso fez com que a gente conseguisse virar a chave e iniciasse as intervenções com a Vavá em cima das potencialidades dela, né? Porque quando a gente avalia, a gente não foca no transtorno ou nas No questões de dificuldade, vai muito isso além. aí. Então, esse olhar ele tem que ser amplo e focar justamente. Ah, Silvia, mas como é que é feita essa avaliação? Ela é feita justamente através das habilidades que a criança já adquire. Essa coleta é Presente. feita assim.
interessante, né? Então, você foca no transtorno? Não, eu foco nas habilidades que aquela criança já possui. E daí eu E vou nem só aquilo coletando. que ela não possui, né? Porque as pessoas, infelizmente, têm esse olhar de, ela não faz isso, não faz aquilo. Mas a gente tem que valorizar aquilo que ela já faz, né? O repertório que ela já tem. Exatamente. E isso eu falo muito, Exatamente. né? Que eu sou da área da educação e eu sou de sala de recurso, recebo crianças especiais e muitas das vezes a gente encontra professores até muito preocupados, mas ele não faz isso, não faz aquilo. Mas vamos focar naquilo que ele faz, no que ele tem de melhor, né? Então, Sim. esse olhar da avaliação é primordial, porque você potencializa aquilo que ele tem de melhor e nisso você dá gás para que ele venha conquistando outras habilidades, né? Então, assim, Sim. esse teu ponto aí é fundamental. E é por aí também que a gente consegue mensurar as habilidades que estão em aberto ou com uma baixa frequência, em defasagem. E são essas habilidades que estão em defasagem que a gente faz o processo de elaboração de pitch, ou que a gente chama de PEI também, né? Que é o plano de ensino individualizado, ou o plano individual de tratamento, que são os objetivos que a criança ali não alcançou de acordo, hierarquicamente, de acordo com os marcos do desenvolvimento. Claro, isso também é super importante. E daí a gente vai traçando esses objetivos de forma bem clara para que os profissionais da intervenção iniciem Eles todo esse trabalho. E aí é importante também a gente trazer isso, né? Porque eu passei por alguns momentos onde eu entregava a Vavá, né, para um processo de intervenção. E lá eles trabalhavam e me entregavam, e essa era uma dúvida muito intensa, Márcia, e isso também que foi um motivador e que me fez procurar e estudar e entrar e emergir nessa área. Tá, mas o que foi feito? Como é que foi feito? Quais foram as etapas, os objetivos? Mas brincou de cor porque é o momento dela aprender as cores? Ela não olha, ela não se concentra. Então, será que existem? Então, eu percebia que faltava um casamento, um mapeamento, uma organização, algo nesse sentido, né? Que fosse direcionar e conduzir o aprendizado. A aquisição dessas novas habilidades. Qual é o momento? É agora? Será que ainda está cedo demais? Será que não está sendo exagerado isso? De repente, uma habilidade que era para ser trabalhada um pouco mais à frente e um pré-requisito, e aí essa inversão me deixava insegura, né? Então, e essa a questão. elaboração hoje... Pode falar, Não, pode querida. continuar. Fica à vontade. E essa questão a Não, gente então só essa consegue. inversão... Apareceu Pode... aqui. Não. Essa questão a gente só consegue observar, né, com uma avaliação muito minuciosa, né? A gente só consegue entender isso com um estudo minucioso, né? E Sim. realmente essa é uma realidade, infelizmente, né? A gente fica com o pai, né, e mães, a gente fica naquela coisa, tá, mas qual é o caminho que estão percorrendo? Né? Infelizmente, o Sim. mercado ainda tem essa falta desse profissional Sim. que nos esclarece, né? Nos deixa realmente. Não, eu quero sim, eu vou trabalhar essa habilidade com ele. Mas o que eu avaliei? Né? Como é que está sendo esse plano de intervenção? Então, E assim, dividir realmente. isso, Márcia, abrindo só um parêntese, dividir isso com os pais não é peso. Pelo contrário, Não. é potencializar. Porque eu não acredito que uma criança que ela é encaminhada à terapia uma vez por semana, com 30 minutos, 45, quer que seja,
Sem esse apoio parental, é difícil. Até para que a criança consiga evoluir. Então, se houver uma conexão entre terapeuta, família, excelente. Agora, eu digo mais ainda, se houver uma conexão entre terapeuta, família e escola... Fechou. Com certeza. Porque o que... Então, assim... Realmente, essa tríade, né? Eu tento ter realmente assim, a gente também vai de acordo com cada profissional. Mas a gente tem que ter essa troca, até porque o tratamento do autismo, ele é a partir da equipe multidisciplinar. Então, não sou eu como mãe sozinha, você como terapeuta, não. É uma união. Então, nós, todo mundo no mesmo objetivo, né? O objetivo é qual? A criança. A criança que precisa estar bem. Então, a gente precisa tirar um pouco desse nosso ego de profissional, né? Eu vejo muito isso. Eu sou a profissional. E não, a gente precisa trocar sim, a gente precisa, porque assim, e as famílias precisam abraçar essa causa também, porque o terapeuta sozinho também não faz nada, né? Então, assim, fundamental. Essa tríade aí com a escola é fundamental. Porque só quem tem a ganhar é o aluno, é o nosso cliente, né? A criança, sim. A criança. O nosso objetivo maior é a evolução e o desenvolvimento da criança, né? Ele acaba sendo mais assertivo, tudo flui melhor. A troca, ela é super importante. Eu quero abrir um parênteses aqui só para mandar um beijo para minha mãe que entrou agora. Mãe, um beijo, te amo. E fofura, minha mãe me apoiou muito também na época do diagnóstico, sabe? Da Vavá. Então, mas voltando aqui, Márcia, aos pontos que você trouxe, é exatamente isso. Eu penso que abraçar essa causa, fazendo esse link, essa conexão, através de um mapeamento claro, específico, porque, na verdade, quando falam assim, Silvia, mas o que é avaliação? A avaliação é um projeto. Primeiro, existem vários tipos de avaliação. Né? Eu costumo dizer que o ser humano, ele de forma intrínseca, ele está o tempo todo avaliando o outro, o contexto, a roupa que ele está usando. Então, a avaliação melhorou? Voltou. A avaliação é algo que está presente nas nossas vidas de forma subjetiva o tempo todo. Então, quando você chega num local, você está avaliando ou um objeto que você goste, ou um copo que você esteja bebendo, ou uma criança correndo, uma roupa que você esteja vestindo. Então, a avaliação é algo que já faz parte do nosso dia a dia, né? E a avaliação hoje, existem vários estilos e tipos de avaliação. Então, nós temos hoje a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, que é algo que você vê muito também nas escolas, né? Nós temos as avaliações de rastreio para reforçadores, quando a criança já está na terapia. Quais são os reforçadores daquela criança? O que ela gosta? Nós temos as avaliações, como eu falei, de rastreio para TEA. Nós temos as avaliações do desenvolvimento infantil, como é que aquela criança está, qual é a fotografia real de desenvolvimento daquela criança. Então, por exemplo, ela tem uma idade cronológica de 10 anos, mas na área da motricidade, ela está ali com desenvolvimento de uma criança de 8 anos e meio. Então, a gente tem como mensurar tudo isso, avaliar através de rastreios, para que as terapeutas, elas, ao receber essa criança, elas já tenham essa facilidade de manusear, trabalhar os objetivos corretos. Então, assim, não adianta você ficar trabalhando um objetivo e uma aquisição, de repente, uma habilidade que a criança já adquiriu. Porque é perda de tempo, a gente sabe disso também.
sem mensurar, né, o que realmente ela precisa. Porque muitas das vezes, você está trabalhando a questão da coordenação motora, mas sem uma avaliação de onde ela está, para onde ela tem que ir, como é que você, né, mensura isso? Vamos trabalhar a coordenação motora. Mas e aí? É a coordenação motora fina? É a coordenação motora grossa? Ela já pega? Ela já joga? Então, você Como precisa... essa pega? Você precisa ter esse caminho. Assim, infelizmente, e eu passei por isso, e visualizo isso todos os dias com a questão dos pais me procurando, Márcia, infelizmente, o que acontece, né? Os neuros acabam encaminhando diretamente para uma questão de terapia ocupacional, fono, mas assim, não se há uma avaliação, né? Esse profissional, né, para fazer a avaliação, buscar esse rastreio, não acontece. E aí as crianças chegam e ficam com aquele olhar muito vago, né, de aonde começa e aonde... Não tem esse olhar. E, infelizmente, tudo começa a ficar no achismo, né? E não se tem abrindo essa um avaliação. parênteses também, Márcia, você que tem essa experiência também com o nosso pequenininho, às vezes a gente fica assim, por que a criança está esbarrando naquele aprendizado? Ela não consegue aprender, porque não tem o pré-requisito. E não está sendo trabalhado esse pré-requisito. Então, ela não vai aprender aquela habilidade que está sendo imposta ou está sendo colocada, porque se a criança está, um exemplo, a criança está numa escolinha, ela não está acompanhando, está sendo ofertada aquela proposta. Mas por que ela não está aprendendo? Né? Ou às vezes o pai e a mãe também estão ali tentando estimular de alguma forma e estão trabalhando com a imposição de uma determinada... Faz assim, é aqui, tem que ser dessa maneira. A criança não vai aprender. Eu costumo dizer que avaliar o antecedente, o que está causando aquele comportamento e o que está reforçando aquele comportamento. E se ela tem pré-requisito para estar aprendendo aquilo naquele momento, né? Então, a gente tem que estar avaliando tudo isso ali para estar inserindo determinados aspectos para que a criança também possa construir, aprender. Porque é com os erros que ela vai aprendendo. Então, se ela tenta encaixar uma peça e a gente já dá de bandeja... Depende, cada caso é um caso, né? Se existe um atraso muito grande, dependendo do caso, e você precisa correr por conta da plasticidade neural, e aí você quer fazer um outro tipo de intervenção, sem que a criança erre muito, então, em determinados aspectos. Mas também é importante que, por um outro lado, ela vá construindo esse aprendizado através dos erros. Então, ela coloca um encaixe e cai, não é aquele, ela gira e ela tenta de novo. Então, ali, ela já está aprendendo o girar, o olhar, o comparar, o parear, que é chamado hoje de match sample, que é esse pareamento de formas ou de cores. Então, todos esses aspectos aí, a gente precisa estar mensurando e tendo um olhar muito carinhoso, para ver o que está acontecendo com aquele pequenininho, para a gente poder estar ajustando a vida dele, né? Então, você pode estar até ali de apoio, né? Você dando um apoio, depois deixando ela seguir sozinha. E você pode estar, né? Nós, né, como ATs, um dos nossos papéis é esse. Tá ali apoiando, dando um incentivo, fazendo com que essa criança caminhe, motivando. Então, assim, isso que eu trouxe para dentro da minha casa, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, não, peraí, só essas terapias, porque acaba que, no primeiro momento, isso que os neuros passam, meia horinha, e pelos planos de saúde, enfim, é tudo assim mesmo. E eu falei assim, não, é pouco, então vamos intervir dentro de casa. Então, o tempo todo, eu
avalio, percebo, não, vou comprar esse jogo porque isso aqui eu vou conseguir trabalhar esse pareamento com ele. Então, eu estou o tempo todo trabalhando essas questões em casa mesmo. Porque É um reforçador a do gente... contraturno, né, Márcia? A gente sabe Isso, porque disso. a gente sabe que muitas das vezes custear um tratamento de horas, né, É fica caro. muito caro. A gente sabe Sim. disso. E a Então, a literatura hoje, ela é família... clara. Você sabe que ela Isso, traz hoje para que a criança tenha sucesso em seu desenvolvimento, é, traz hoje mensura de 11 a 40 horas semanais dentro da análise do comportamento, né? Então, a gente sabe que é uma carga pesada. E, né, quando eu digo pesada, é intensa até mesmo para a criança. Então, por isso que a gente também coloca tenta inserir dentro do ambiente natural da criança, de modo naturalista, para que fique leve, para que a criança não sinta aquilo. E sempre através do brincar. A gente pontua muito isso, né? As crianças motivadas, elas aprendem. Aprendem através do brincar, da ludicidade. Crianças impostas não aprendem. É importante. Pode falar, pode falar. É importante isso, né? Além da construção, a gente também pontuar sobre a questão e os aspectos do brincar. O brincar é a base para qualquer aprendizagem. E a criança, através do brincar, ela vai se interessar, ela vai ser motivada e vai ser de algo assim... Ela vai dar a resposta que a gente quer de forma natural. Então, eu falo muito dessa questão do brincar, né? O brincar ele é fundamental desde a primeira infância. É lá que a gente vai realmente buscar todos os aspectos, né, motores, sociais, tudo para que essa criança venha se desenvolver. Então, realmente, o brincar aquele brincar direcionado, aquele brincar com o olhar, né? Não é o brincar por brincar, né? Sem até existe um momento. A gente costuma dizer que é o brincar terapêutico, né? Que é o brincar direcionado. É o brincar intencional aos nossos olhos, mas nunca aos olhos da criança. Né? Porque a gente vai ali mediando até onde a gente pode, onde deve mediar. Então, se ela está errando e está se frustrando, a gente não pode perder essa criança, a gente não quer que ela se frustre. E tem muitas crianças hoje em dia que têm questões comportamentais, não sabem lidar. Ah, mas Silvia, isso é normal, as crianças são pequenininhas, elas ainda estão construindo esse processo de lidar com as emoções, com os sentimentos, com as frustrações. Então, o nosso papel, não só como pais, terapeutas, é estar justamente mensurando isso e equilibrando, dosando, para que as crianças possam ir aprendendo. Ah, mas ela não pode se frustrar? Pode. É importante até para o processo maturacional de desenvolvimento. Só que ela também precisa ter um ponto de equilíbrio, porque senão ela vai desistir e acabou. Então a gente precisa estar ali Você quer ajuda? Eu posso te ajudar? Você está se propondo sempre ali. E aquela criança tem um olhar de entendimento, por mais que ele não fale, mas poxa... Ou através do gestual, ele pegar a sua mão, geralmente é uma característica que hoje algumas crianças elas tendem a fazer, de usar a nossa mão como ferramenta, né, instrumento para conseguir aquilo que eles desejam. Então, assim, é um processo. Então, a gente vai também esvaecendo isso aos pouquinhos, mostrando que a criança é capaz, ensinando, introduzindo, e não de uma vez. É um processo gradativo. Com certeza. E uma questão assim que você falou, e realmente assim, a gente acaba, né? Por ter algum transtorno, a gente acha que a criança tem transtorno e aí ela não vai passar por certas questões que é normal de uma criança. E isso a gente precisa também pontuar.
independente da criança ter fazer parte, né, desse transtorno ou não, ela tem fases que ela vai passar também, né? Às vezes vai ser um pouco mais difícil Sim. da gente trabalhar, porém, eu vejo, por exemplo, uma criança de 2 anos, independente dela ter transtorno ou não, ela vai ter aqueles momentos de birra, ela vai ter aqueles momentos, né? Até porque o cérebro dela não está formado, né? Ela ainda tem todas essas questões, né? Ela ainda não tem a maturidade. Então, muitas das vezes, ele está agindo assim porque ele tem um transtorno. Não, gente, por isso que eu Isso se falo. confunde. Se Mas aí eu confunde. vou falar agora como mãe um pouco, e só pontuar uma coisa, que isso era algo que, claro, antes de emergir e começar, isso se confundia muito para mim. Então, será que isso é do autismo? Será que não? É do Está desenvolvimento? Então, desregulando. é bom quando traz um conforto, quando nós conseguimos olhar e não só com a minha filha, mas como com outras crianças Sim. também, porque aí a gente devolve o sorriso para a família quando fala, pai, calma, isso não é do transtorno. Isso faz parte do desenvolvimento. E a gente pode dividir isso, né? É Uhum. tão bom. É ótimo. Porque nem tudo é transtorno, nem tudo Bem, faz parte. Então a gente tem que saber dividir tudo isso, porque independente de qualquer coisa, é uma criança, é né? uma Que vai criança. passar pelo seu processo de desenvolvimento a todo modo. O desenvolvimento, ele está vindo. O que a gente pontua muito, né, Márcia? Isso é algo importante também, é o acúmulo de atrasos. Então, assim, Sim. dentro desse desenvolvimento, o que a gente propõe sempre, que independente do diagnóstico, se nós percebermos, ou percebemos que tem um atraso, ou uma sutileza, ou algum sinal de alerta ali se acendeu, além de avaliar, em paralelo, escutar outros profissionais, trocar com o pediatra, se for confortável, levar a um neuro, ouvir e escutar outras opiniões e trazer em paralelo a esse rastreio as intervenções, onde quem está fazendo esse rastreio está linkado com a equipe multidisciplinar que vai fazer a intervenção, porque ali a gente vai Uhum. conseguir trocar e mensurar, como a gente faz muito hoje, né, Márcia? Então, eu vou esperar o diagnóstico para começar uma intervenção. Não! Não, Se já existe um jamais. atraso de linguagem, ou se existem outros sinais em outras esferas, outros aspectos, seja na motricidade, na questão da Uhum. socialização, do autocuidado, é importante que a gente já comece em paralelo a essa investigação os Sim. estímulos adequados para aquela criança, para que Por ela que não não? perca tempo e que não venha a ser uma cascata de acúmulo de atrasos. Então, a gente vai trabalhando já ali aquela criança de modo terapêutica, através da motivação, do brincar. E o rastreio, ele vai... porque às vezes pode não ser um transtorno, pode ser um atraso, pode ser falta de estímulo, pode ser algo emocional, Isso. ou uma separação dos pais, ou alguma influência, ou alguma questão de bullying, que é um assunto que é muito falado hoje em dia nas escolas e que ela tenha internalizado aquilo, ela não dividiu com os pais. Então, tem vários aspectos aí que a gente precisa olhar num contexto amplo. No amplo. E E, infelizmente, a gente acaba ficando muito preso, né? A família acaba ficando muito presa ao diagnóstico, porque, eu quero saber o que que o meu filho tem. Mas, gente, ó, isso eu acho a que é Iones um aqui está falando, é importante, Iones, eu vou só abrir um parêntese. Iones, obrigada, meu tá? amor. Ela está dizendo que todos os pais deveriam assistir, que é muito bom esse bate-papo. Obrigada, Iones, você é uma querida. Eu quero aproveitar também para agradecer a Iones, que fez parte, foi num momento muito difícil, uma pessoa extremamente querida, apoiou a minha família no processo de diagnóstico da Vavá. Então, Iones, um beijo para você.
Obrigada pelo carinho. E esse é o nosso objetivo aqui, né, Silvia? Esse é o nosso objetivo, realmente esclarecer para os pais a importância do que eu estava falando, de não ficar preso ao diagnóstico. Uma hora ele vai vir, né? Eu como mãe, né, não como profissional, é engraçado que nessa jornada, né, a gente acaba se dividindo, né? Porque ter um filho e trabalhar, né? E eu falei assim, não, se é autismo, a gente vai em busca, mas porque ali tem todo um processo de luto, tem um processo que a família passa, né? Que a gente, não é que a gente não vá dar ouvidos e esquecer, não, porque é um sentimento. A família, geralmente, ela tem uma expectativa no seu filho, né? Todas as famílias são assim. A gente não imagina nunca que aquele ser que a gente está gerando vai vir ter alguma questão. Pelo contrário, a gente não quer. Então, esse momento, quando a gente passa, é difícil. Ninguém aqui está falando que não é, né, Silvia? É um momento doloroso. É um momento que você para e chora mesmo, e é um choro, eu lembro que o meu choro era um choro assim, da alma, mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, peraí, vamos atrás, porque independente do diagnóstico, ele tem um atraso, é o que você estava falando. Se tem um atraso, vamos em busca de trabalhar esses atrasos. E hoje, foi o que eu como fiz, mãe... A gente, como mãe, a gente realmente passa por essas questões. Sim. Hoje, como mãe, Márcia, é importante quando você tocou num assunto, aqui num ponto, que me fez lembrar também. Hoje, como terapeuta, eu posso dizer o seguinte: o nosso olhar, por viver o autismo, né? Não só no consultório, mas dentro de casa, a gente consegue mensurar a expectativa dos pais. Nossa, eu acho que essa porque a gente vive isso. A gente sabe como funciona. Não assim, desmerecendo ou discriminando, separando as terapeutas que não têm filhos ou que não lidam com isso, porque eu conheço muitas amigas e mães de autista que são terapeutas e que são psicólogas e que são profissionais da educação, da saúde. Então, mas entender essa expectativa dos pais, né, ao receber o diagnóstico. Então, o nosso olhar é importante, um olhar não crítico, e sim acolhedor. Isso também é bem bacana. Né? A gente entende essa dor. Porque a mãe não fez isso, a mãe não tá... Não importa. Isso não é o mais importante agora. O mais importante é como essa criança está, o que está causando isso, quais são os fatores e o que a gente pode fazer para melhorar. É natural do ser humano, às vezes, apontar, né? Então, desconstruir esse processo e construir um novo olhar sem crítica, né? Um olhar mais específico, o que a gente pode fazer para ajudar essas famílias, é o melhor. É o melhor. E eu vejo, porque assim, antes do Matheus, eu já trabalhava com crianças especiais, eu já trabalhava com autistas, né? Então, assim, eu já tinha essa vivência. Depois do Matheus, é como se eu posso dizer que... E eu comecei a falar no Instagram sobre o autismo. E antes eu tinha aquela questão, eu ficava observando, eu tinha as minhas desconfianças, mas o dia que a neuro falou, mãe, você só veio aqui buscar aquilo que você já sabe. Quando eu ouvi essa frase, gente, muda completamente, muda, porque o seu olhar... aí eu falo, não é só com a profissional que você atende ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos. É de uma vivência de você tentar colocar para dormir
e ele se debater e ele não conseguir ter aquela tranquilidade para dormir. Isso acontece geralmente aqui em casa. São momentos que a criança se desregula e você fala, nossa, ela desregulou nessa questão, não vou mais por esse caminho. Então, assim, coisas que muitas das vezes não acontecem na escola ou numa clínica, né? Mas quem está ali no dia a dia percebe e a gente, né, acaba... E o manejo de comportamento é muito difícil, né, Márcia? Acho que o manejo de comportamento é um dos aspectos mais difíceis de trabalhar. Sim. Porque é muito ruim, é muito dolorido para o pai e até mesmo para a terapeuta ver aquela criança entrando em crise ou chorando. Então, você tem que usar estratégias assim que vão flexibilizar para que aquela criança... E fazendo um trabalho de aproximações sucessivas. E tem pais também que querem muito. Eu já vi também profissionais que falam, não, ele precisa chorar, deixa ele chorar. E se ele chorar e se desregular, ele não vai aprender. Não vai aprender. Quem é que aprende chorando? Não existe isso. É muito clara essa interpretação, né? Mas até a gente chegar a toda essa construção também é difícil, porque quando nós recebemos o diagnóstico, como você mesmo colocou, é um processo. Então a gente, e agora? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Para onde eu devo ir? Que caminho eu vou seguir? Meu filho vai falar, não vai falar? Ele vai se expressar? Porque as pessoas ainda têm uma visão do autismo clássico, que é aquela criança que não socializa, que fica estereotipando. Então, a gente precisa também ter muito cuidado, muito carinho ao tratarmos do autismo, porque é algo que vem mudando. A ciência vem trabalhando muito nisso, vem trazendo muitos estudos, né, com comprovação científica, de forma randomizada, então com muita clareza. A gente precisa estar atualizado, antenado, e isso ainda aqui é muito pouco falado. Então, todo esse contexto, até você conseguir entender, internalizar, descobrir qual é o melhor caminho, porque a gente só pensa o seguinte, qual é o melhor caminho? O que eu posso fazer para o meu filho ficar como as outras crianças? A gente não... E tudo que... Para todas as pessoas que eu perguntava, quase todas me falavam assim, eu não sei o que vai ser dele. Eu não sei se ele vai conseguir falar. Não sei se a sua criança vai conseguir apontar, acompanhar. Se você... E aí, na cabeça da mãe que planeja 9 meses uma gestação, sabe, com todo carinho, que está ali fazendo todo o processo, em ultrassonografia, os exames periódicos, obstetra. Você imagina para aquela mãe que está ali vendo que está tudo correndo bem, porque não existe um exame de imagem atual que vai dizer, através da gestação, que teu filho vai ser autista. Então, assim, está tudo indo bem, translucência nucal está indo ótima, a tua gestação está saudável, você se alimenta bem. E aí, de repente, o bebê nasceu... E você, já na amamentação, hoje a gente identifica, existem instrumentos que a gente consegue mensurar e avaliar, né, desde pequenininho. Mas até essa troca na amamentação, isso, para mim, confundia, porque eu achava que ela estava me olhando. E, na verdade, não. Se eu afastasse, o olhar dela atravessava. Né? Então, tem essa questão. Às vezes a criança pensa. Hoje mesmo a gente trabalha mensurando esse tipo. Então, você pensa que a criança está te olhando, mas você vê que ela está te olhando atravessado. E não para o seu rosto, para a sua face. É natural que através do desenvolvimento, as crianças, elas tenham essa busca pela face. Os bebês adoram ficar olhando, né, para gestos da boca, o rosto chama muita atenção. Mas isso significa que o autista, ele não olha? Não. Tem bebês que têm uma baixa frequência. Ele olha, mas não sustenta o olhar. Ele olha um pouco menos. Então, assim... Cristina, eu tô vendo aqui você, minha querida amiga. Um beijo, é importante mandar esse beijo carinhoso. É uma amiga muito querida. Então, assim,
Não que o autista... Ah, o autista ele não faz? Não, ele faz. Faz, Mas, mas às vezes em determinados aspectos ele faz um pouquinho menos. Então a gente é ali que a gente precisa estar estimulando, precisa estar acompanhando e estar mensurando tudo isso através de coleta, avaliações periódicas, ou a própria terapeuta ela pode estar mensurando isso, para que a gente acompanhe aquele desenvolvimento. Acompanhar o desenvolvimento, independente do que a criança tenha, é importante, porque não é uma responsabilidade da criança, e sim dos pais. Eles não podem fazer isso sozinhos, né? e o que acontece quando você me fala dessa questão do olhar, né? Eu também tinha essa sensação, ai, Matheus olha ou não olha, Matheus tá olhando. A gente, como mãe, fica mesmo confusa. E o que me chamou mais atenção foi a questão dele não interagir com o meu marido e depois, com 8 meses, ele gostar muito de rodar os objetos, né? E ficar Os ali naquela... objetos. Isso, a rodinha do carrinho era a sensação para ele. E quando você fala dessa questão do olhar, muitas das vezes o autista, ele foca só em pontos, né? Ele não consegue olhar o rosto por inteiro, né? Ele fixa em pontos. Muitos têm até dificuldade de reconhecimento, né? Facial, bem depois. Então, assim, Expressões também, é muito expressões, né? Então, toda uma sentimentos. questão, e quando você falou dessa questão também muito pontual, de que hoje ainda se tem muita, sim, existem muitas informações, mas mesmo assim as pessoas ainda porque não faz parte da vida delas, então muitas das vezes elas não se natural, né? Nem vou criticar, porque como não faz parte da minha vida, as pessoas não acabam não procurando saber. Só que a gente sabe que tem muitos autistas, vou beber uma água também, porque já falei Sim, bastante. mas é ótimo esse tipo de trazermos esse tipo de informação e de experiência. Nós estamos contribuindo para um Sim, futuro melhor das para nossas uma próprias sociedade crianças. melhor, né? Uma sociedade que, como eu sempre digo, a gente precisa espalhar e falar sobre o autismo, porque o autismo ele não deve ser só para minha família, porque eu possuo um autista, né? E porque todas essas crianças vão crescer, vão fazer parte da sociedade, vão para um trabalho, vão para a escola, vão estar numa fila, né? Vão estar nas igrejas, e todo mundo precisa conhecer para respeitar e saber lidar com essas crianças, com essas pessoas. Que hoje E em dia também a temos gente... muitos autistas adultos no nosso meio e a gente nem sabe, né? Tem Exatamente. muitos. E que Porque se é algo destacam em várias que habilidades. destacam, isso aí. E são Então, pessoas que têm, são maravilhosos nos seus trabalhos, são pessoas e que não se passa pela cabeça de ninguém que essas pessoas estão ali que são autistas, porque são sutilezas muito, né, são questões delicadas do dia a dia que só no cotidiano mesmo a gente vai perceber, né? Então, assim, quando você fala que exatamente. E que às vezes realmente elas se desenvolvem e vão com tranquilidade, né, Márcia? A gente isso sabe aí. disso. E a gente E sabe que só também vão que descobrir, às muito. vezes, o diagnóstico depois de adulto. E depois de ter um filho também, muitas das vezes, né? Que se alerta, né? O que acontece? Alguém botou aqui, respeito, isso é o que queremos para os Respeito nossos pelos nossos filhos, é isso. Então, tirar isso. esse olhar do rótulo, né? Eu acho que... Sim, E ver o sujeito como um ser humano, independente do que quer que ele tenha, né? A gente sim. trabalhar, a gente ter esse olhar mais amoroso, mais carinhoso, mais empático, Nossa, mais humano. Eu acho que isso é o gente, fundamental, né? Eu acho que a isso. sociedade ela vai passando por transformações e a gente Uhum. pontuar, trazer, incluir, ajudar é muito E, bom, é e importante. isso eu falo para os meus pais o tempo todo, né? Porque
são famílias que muitas das vezes realmente falta informação e a primeira coisa quando chegam a mim ai, meu filho é doente, né? Tem essa questão, ai, meu filho, não, eu já começo a quebrar esse rótulo, não, seu filho não é doente. Isso, Autismo vou te não é falar, doença. isso Então, soa isso mal dói, aos meus né? ouvidos também. E aí, Não. eu vou fazer aqui um desafio, né, Ah, para as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo. E é um pedido de carinho, de solidariedade, através desse nosso bate-papo, pedir às pessoas que estão nos assistindo hoje para tirar um print dessa sim. nossa live e falar o que mais marcou, postar nos stories o que mais Uhum. marcou nessa live, porque hoje nós falamos muito aqui sobre, estamos trazendo essa questão da humanização, das crianças, do futuro das nossas crianças, dos pais, né? Eu digo que os pais hoje, eles precisam também, necessitam de uma corrente de apoio. Isso é importante demais, porque dentro desse processo, sozinho a gente não consegue. A É corrente de apoio ela difícil. é super importante, né? Então, nos busquem. Eu e a Márcia aqui. Márcia, eu vou falar por você hoje. Nós estamos Pode dispostas. falar, Eu amor. recebi, sim, o que vocês precisarem. Em termos de dúvida, Sim, questionamento, trazendo estudo de caso, familiares, amigos, podem nos procurar através de direct, sim. manda, às vezes a gente na hora não vai poder estar respondendo, mas Uhum. fiquem à vontade, contem com a nossa solidariedade para qualquer Sim. questão. Então, por favor, esse é o desafio. Coloquem lá, printem, coloquem qual foi a melhor parte, o que marcou em vocês que estão Sim. aqui conosco nessa live e podem nos marcar, tanto eu quanto você, não pode, Márcia? Com certeza, com certeza. E Legal, bacana. esse realmente é o nosso objetivo. Quando eu comecei a falar de autismo em abril desse ano, porque é um tema que já me emocionava muito, e eu estava no Instagram, o que eu vou falar? Comecei a falar de neuroaprendizagem, que eu amo a neurociências, que é um caminho É uma também que a paixão gente minha. precisa. Nossa, a gente precisa entender a cada dia o cérebro dessa criança que está conosco. Então eu comecei a falar. E Porque ele já aí, vem em quando formação, o cérebro ele já entra em formação intrauterino. Ali já começam as isso, construções e todo o nossa, esquema neural da criança, né? A gente bom, sabe disso. isso aí. Por isso que é importante uma gravidez, a ingestão de alimentos saudáveis, o Uhum. acompanhamento, né? Médico, a suplementação, os hábitos já na gestação, a não ingestão de álcool, porque são questões que vão influenciar na construção e na formação do feto, já E intrauterino. já, com certeza. E assim, é fundamental a gente ter esse olhar para essa criança, com certeza, desde a concepção, né? E quando eu Sim. vim para o Instagram começar a falar sobre isso, eu falei, quando eu cheguei em abril, eu falei, comecei a falar de autismo, e depois eu descobri a questão do meu filho, foi tudo muito intenso e hoje eu estou aqui. Então, assim, podem realmente contar comigo. A todas as famílias que me procuram, eu tento atender, né, na minha correria de vida, né, porque eu sou professora, aquela, né, estou agora iniciando essa questão das terapias mesmo, como terapeuta. Então, assim, nessa correria de vida, mas eu tiro um tempinho ali para responder, para tirar dúvidas, porque ainda existem muitas dúvidas, né? Por Sim. mais que a gente esteja aqui falando, até me falam assim, mas Márcia, como aumentou a questão do autismo? Eu vejo o seguinte, que aumentou, sim, mas eu acredito que aumentaram também as informações e as pessoas ficaram mais alertas, porque sinais que passavam desapercebidos, hoje a gente consegue, né, ter esse olhar minucioso, esse olhar atento. Então, assim, com certeza. Podem também começar a me seguir lá no Márcia Azevedo, tá?
que vocês vão ser todos muito bem-vindos. Legal, Marcinha, obrigada pelo carinho. Eu trouxe uma proposta também bacana hoje aqui para dividir com quem está nos assistindo, que para os pais profissionais que tenham interesse em emergir, saber um pouco mais sobre o autismo, eu trouxe aqui a proposta de um livro como indicação, né, que me ajudou muito, não só como mãe que recebeu o diagnóstico logo no início, mas como profissional da área, porque a gente acaba consultando como fonte de estudo e de consulta, e é bem bacana. Então, hoje eu vou dividir aqui com vocês, que é esse box, tá vendo? O Guia Completo para Entender o Autismo. Ele é composto por 3 livros, ele é da Maíra Gaiato. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz e eu gostei bastante. Então, eu vou abrir aqui para vocês, tá vendo? Dentro desse box vem o SOS Autismo, que vem falando sobre tudo, desde a descoberta do diagnóstico, porque são tantas questões, né, Márcia, que é difícil em uma live a gente conseguir passar tudo. Não dá, a gente ficaria aqui horas. Então, assim, eu trouxe porque é uma sugestão de leitura que vai agregar muito, não só, como eu falei, na vida das famílias, como de profissionais que estão... essa semana eu recebi uma mensagem, conversei com uma psicóloga, amiga, e ela falou assim: Silvia, eu quero começar a me envolver mais nesse universo, eu quero aprender sobre o autismo, porque realmente na faculdade eu vi muito pouco sobre isso, e aí nós começamos a trocar e indiquei alguns materiais, passei também. Então, não são só para os pais, muitos profissionais da saúde, da educação, eles acabam indo para uma outra área e nada impede de que eles possam mudar ou direcionar o olhar, porque surgiu, no caso dela, surgiu um sobrinho autista. Então, ela começou a se apaixonar e queria ler, emergir por esse caminho. Então, esse box aqui, eu acho bem bacana, tá vendo? É um guia completo para entender o transtorno. Aqui, o Reizinho Autista, fala muito sobre questões comportamentais, ele é maravilhoso. Tem um muito parecido do Dr. Gustavo Teixeira também, né? Que eu gosto bastante. Então, aqui é como, às vezes, os pais não sabem como lidar quando a criança ela faz uma birra, ela se joga no chão. E esse foi quando eu estava dizendo aqui sobre o manejo de comportamento. O manejo de comportamento é algo muito doloroso, não só para os pais, como para os terapeutas também, porque ver a criança se morder, se mutilar ou se jogar no chão, depende de... Cada criança tem uma resposta, então a gente não tem como dizer, é uma regra ou é uma receita de bolo. Não. Cada criança pode expressar de uma forma, então a gente tem que estar preparado para quê? Para acolher e manejar esse comportamento, né, da criança. Sim. Então esse aqui eu super indico, que é muito bacana. E esse box ele também vem com algumas brincadeiras para estimular as crianças com autismo, né? Então são brincadeiras mais direcionadas, como bolinha de sabão, onde a gente estimula o contato visual. Existem algumas brincadeiras sensórias sociais também, para que a gente possa fazer essa migração com a criança, para que ela tenha um relaxamento, principalmente crianças que têm algumas dificuldades logo no início. Então, eu super indico esse box com esses 3 livros aqui para quem está iniciando. E aí eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. Então, eu vou também indicar um livro. Olha, bacana. Esse aqui, ó. O Cérebro da Criança. Eu estou aqui com os meus livros aqui embaixo também. O Cérebro da Criança, onde vai explicar como esse cérebro ele age, né? Que muitas das vezes os pais eles querem uma atitude de uma criança de 2 anos, de 3 anos, da mesma forma uma criança de 9, de 10. Então, a gente precisa entender de qual é o lado do cérebro que realmente está dominando essa criança, se é o lado direito, se é o lado esquerdo. Então, esse livro aqui, ele vem com várias questões, assim,
é um livro assim, bem para paz mesmo, sabe? Ele vem com Ótimo. vários exemplos de crianças agindo de uma forma, agindo de outra. Então, assim, é muito bom, muito interessante. Eu amo. Cada hora eu pego para ler, porque assim, Para mais um indico pouco assim, assim, Márcia, com ele, para que as pessoas possam ler, ó. isso, cérebro da criança. Ótimo. São Excelente. estratégias revolucionárias para nutrir a mente do desenvolvimento do seu filho e ajudar a sua família a prosperar. Ele é maravilhoso. E outro também, para quem é da área da educação, né, puxando para minha sardinha, porque não tem como, Não tem é esse aqui, problema. ó, Autismo na escola, um jeito diferente de aprender e um jeito diferente de ensinar. Porque na sala de aula ainda existem muitas questões, né? A dificuldade desse profissional lidar com o autismo, saber se ele realmente tem potencial. Então, tem muitas, assim, muitas dúvidas em relação a isso. Então, esse aqui, ó, Autismo na Escola, é maravilhoso também. Vem várias dicas de o Bacana. que fazer, o que trabalhar. Fala também do autismo, enfim. Então, assim, realmente a gente tem que ler muito, né, Silvia? A gente troca muito, Silvia me É, manda e a gente vai trocando, porque é um faz tema parte. muito complexo, né? O autismo é muito complexo. Então, quanto mais eu leio, mais eu aprendo. E, assim, fonte inesgotável, né? De E se aprendizado. torna E a gente prazeroso, né? precisa. Eu costumo dizer que quando a gente faz o que ama, deixa de ser uma obrigação Sim. e torna-se um prazer. Então, você fazer, ler ou estudar, lidar, tratar com aquilo que acaba, eu costumo dizer que o autismo é o xodó do meu coração. Então, não desmerecendo nenhuma Ah, delas, porque a área infantil hoje é uma paixão e, assim, principalmente o autismo. Então, as crianças, assim, elas são o alimento, né? Então, quando a gente está lendo, a gente está aprendendo, a gente está estudando. Então, isso é uma fonte de energia. Não tem sim. preço a gente conseguir, eu digo, arrancar um sorriso espontaneamente de uma criança. Eu vou compartilhar aqui, por uma questão de ética, eu não vou falar nomes, mas assim, vou compartilhar uma cena que muito me marcou numa avaliação e num atendimento. E tem várias, dentre outras, né? Mas a gente fica com aquela cena. Então, isso eu faço questão de compartilhar. E o pai, ele entrou na minha sala e falou assim, lá no consultório, ele não fala meu nome, ele não me chama de pai. E ele falou assim, será que um dia ele vai me chamar? E eu falei, ele vai chamar. Ele vai te chamar de pai. Ali eu já tinha observado, brincado, ela balbuciava, a criança era super esperta, né? E aprendia rápido. E era questão de remodelar essa fala, né? Através de estímulos mais adequados, ele fazia pouco contato visual, ele fazia o contato visual, mas não sustentava por muito tempo. Então, com isso, ele perdia, dentro da dinâmica, a oportunidade de aprendizagem, porque ele era muito disperso. Então, ele não se Uhum. concentrava. Então, né, aí ali conversando, como é que a gente ia trabalhar em casa, tira distratores, deixa algumas coisas, poucas, então você pega um brinquedo, de um em um, ele não pode se distrair, porque ele se distraía muito rápido. Então, a gente vai começar um trabalho em paralelo a esse rastreio. E aí, resumindo, passei alguns exercícios para casa junto com o direcionamento para a equipe multidisciplinar. E no próximo encontro, ele mandou um vídeo antes disso, chorando. E aí eu comecei a chorar do outro lado, quando eu comecei a ver aquele vídeo. E ele, mostra pra tia, quem é esse aqui? E a criança, pai. Cara, não tem preço. Não tem como mensurar. Não tem preço. É invendável a satisfação de ver e devolver o sorriso para uma família, Ai, sabe? gente. Então, é o que eu digo. A gente ajudar, ajudar, ajudar. A primeira coisa, independente
é ajudar, é trabalhar, é trocar informação, é passar. Conhecimento, ele não pode ficar preso, nós temos que Não pode. repassar de forma fracionada, não dá para passar tudo que a gente quer, mas assim, é trocar, ajudar, porque o universo é isso aí, ele vive em movimento, então a vida é cíclica, ela gira, então aquilo que você faz de bom para as pessoas, a vida te devolve, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Nossa, e é assim, realmente, quando uma família ela te encontra, às vezes um simples gesto, até mesmo de ouvi-las, né? De parar para ouvir essa família. Nossa, quando eu recebo o feedback, assim, é maravilhoso, é gratificante, É bom, porque você saber que você está sendo ali um instrumento, né? Um instrumento para sem dúvidas. nossa, um instrumento para que essa criança alcance outros objetivos, que ela venha a crescer, né? Que o seu potencial Sim. seja visto. Porque, infelizmente, a gente ainda encontra pessoas que acham que não, é doente, ou não vai para frente, enfim. E Ainda o temos significado muito de doença, a gente sabe preconceito. que é até outro, né, Márcia? Porque uma doença é totalmente diferente de uma síndrome, que é diferente de um transtorno, diferente de uma comorbidade. Então, assim, mas também nós precisamos compreender e através desses momentos aqui tá trazendo essas questões para ir ajudando as famílias a lidar com isso. Eu acho que isso Entender, é né? o bacana. Sim, Entender todo esse processo e mudar essa sociedade, né? Mudar para melhorar mesmo, para que realmente aceitem e entendam o que é o autismo. Então, esse objetivo assim, é um dos melhores e maiores, e eu fico muito feliz de poder participar, da gente poder ter esses bate-papos. Temos que ter outros, porque o tema realmente é sim, muito vai vasto. acontecer. Vai E, acontecer. assim, Eu também. Fico muito realmente feliz, Márcia. é uma troca assim nós, né, como mães, né, a gente poder, mães e profissionais, né, poder nos ajudar assim, é muito gratificante, né? Como eu Sim. sempre falo, ai, Senhor, muito obrigada pela vida da Silvia, por ter entrado Obrigada a no meu você. caminho, que a Às gente vezes eu não também consigo, demoro um pouco para responder as minhas mensagens, eu sei disso, mas é porque são tantos aspectos. Eu tenho, além da minha filhinha, os pequenos que eu respiro hoje isso, né? Então, é a minha fonte de felicidade. Então, assim, eu não posso eu vou dividindo e tentando através de uma organização e atendendo a todos. Então, eu também quero agradecer as meninas, aproveitar essa oportunidade que cuidam das minhas redes sociais, que são super importantes, estão sempre de ponta, né? A Juntos Somos Mais e Social Media Lari Rocha, porque as duas me dão esse suporte, Márcia, quando eu suporte, estou seja com uma criança, ou em atendimento, ou com uma família, ou avaliando, estudando, com a própria Vavá, com o meu esposo, com a minha família, com a minha filha, Babi, mais velha, que é minha filha de coração, que me dá todo também o suporte. Enquanto eu estou aqui hoje, ela e a Márcia, que são dois pilares de apoio, a minha sogra, minha irmã, meus pais, todos estão sempre... Eu me sinto não só querida, como blindada para poder estar hoje aqui. Porque para hoje estar aqui dividindo um pouco do conhecimento, eu tenho um suporte por trás, né? tem que ter Nós essa rede de temos. Então, apoio. assim, O meu marido então a está minha lá no quarto com gratidão as crianças. pela minha família É é verdade. enorme. Muitas das vezes eu não consigo, de imediato a gente não consegue estar respondendo, mas logo em seguida toda essa estrutura ela vem me ajudando, impulsionando para que a gente possa cada dia ajudar mais e mais famílias e mais crianças, porque são essas pequenininhas que vão fazer o futuro da sociedade um Sim. futuro melhor. Então,
Eu acho que por hoje é isso, né, Márcia? Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, sabe? Que disponibilizaram do seu tempo. A gente sabe que o tempo é uma preciosidade. Muitas mães, minha irmã, obrigada, sabe? Minha sogra, minha mãe, seus familiares. Muito obrigada aos amigos que estavam aqui, estão aqui até agora e puderam participar conosco. Eu também só tenho que agradecer. Muito obrigada a todos que participaram. E é isso, gente. Nós estamos aqui realmente para fazer a diferença, né? Porque eu creio que nada é por acaso, não cai uma folha que Deus não permita. Nada. Então, se estamos aqui, amém. Vamos seguir os nossos propósitos, né? Amém, que o meu propósito é verdade. O meu propósito é transformar vidas através do conhecimento, empoderar essas famílias a entender e saber que o seu filho tem potencial, ele é capaz. Então, assim, por isso que eu estou aqui realmente para a gente falar, né, para a sociedade, disseminar essa mensagem, disseminar né? Felicidade, Isso, disseminar coisas boas, né? Saber que não é o fim, né? Quando o seu filho tem um diagnóstico de autismo, isso não é o fim, é só o começo de um olhar diferenciado que você vai ter da vida, porque o quanto eles nos ensinam, né, Silvia? Nossa, eles nos ensinam muito. Então, assim... Todos os dias é um novo aprendizado. Todos os dias. Então, eu só tenho que agradecer e vamos continuar aí nessa jornada, que eu sei que é muito longa. Muito obrigada. Tá bom? Um beijão para todos. Marcar